Quando a gente fala de racialização, a gente pensa muito na questão do negro, né? As lutas, enfim. E a gente não pensa os indígenas. O que é racializar? Racializar no começo da colonização é você tentar discernir a partir do fenótipo, da origem daquela pessoa, qual o papel social, qual o trabalho, qual a legitimidade aquela pessoa teria enquanto pessoa, enquanto sujeito de si mesma. Então, quando você fala de romper enfim, quando você fala de colonialidade do poder, é basicamente você assumir que essas relações que se mantiveram com os povos indígenas até hoje são relações racializadas. E quando você fala de racialização nesse contexto, é você colocá-los como se não fossem sujeitos de si mesmos. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Compósita, uma forma de aprender sobre a Amazônia a partir da escuta. Eu sou Ramon Reis, antropólogo e idealizador deste podcast. O Compósita faz parte da Quere Quere, uma rede nacional que agrega um conjunto de podcasts na área das ciências sociais e humanidades. Para mais informações, siga-nos em nosso perfil no Instagram, @compositacuradoria, ou acesse www.radioquerequere.org. No 7º episódio do projeto Antropologias Compósitas, conversei com o professor e pesquisador Estevão Fernandes, da Universidade Federal de Rondônia, sobre a sua pesquisa de doutorado intitulada Decolonizando Sexualidades, Enquadramentos Coloniais e Homossexualidade Indígena no Brasil e nos Estados Unidos, defendida em 2015 na Universidade de Brasília, sob a orientação do professor Christian Teófilo da Silva. Fique agora com o 7º episódio, Queer Indígena e Anti-Autoritarismo no Brasil. Queria te agradecer pelo convite, muito bom estar aqui. Escutei os episódios, eu acho que é o tipo de coisa que falta um pouco mais, não só nas ciências sociais, na antropologia, mas cada vez mais as pessoas escutem coisas que nós temos discutido e várias vezes fazem isso só com base naquela postagem que recebeu no WhatsApp e tal. Então, eu acho fundamental esse momento e essa forma da gente tentar tornar esse conhecimento, às vezes tão distante por ser constituído na academia, a algo um pouco mais acessível e manejável e politizável, né? Afinal, é o espaço também que a gente tem para deixar claro que o que a gente quer não é só alimentar o currículo Lattes da gente, mas, sobretudo, botar fogo no parquinho no momento que o país está atravessando. Eu estava acompanhando algumas entrevistas tuas e essa questão do exercício de incomodar, né? É uma coisa que ela é recorrente nas tuas falas já há algum tempo. Queria, assim, iniciar te perguntando como é que ou se esse exercício de incomodar, ele tem alguma relação com a tua própria formação, né? Com a tua trajetória. Eu fiz graduação e mestrado na UNB, né? Ciências Sociais, normal, e acabei fazendo um doutorado no Centro de Estudos Latino-Americanos da UNB. Eu acho que talvez isso tenha ligado a chavezinha, né? Quando você começa a se perceber numa literatura e em temas que você não teria acesso numa chave disciplinar muito específica. Eu não venho do gênero, eu não venho da sexualidade, eu não venho dos estudos queer, eu não venho dos estudos pós-coloniais, eu venho da etnologia indígena clássica. De fazer trabalho de campo sobre cosmologia, contato interétnico, bem aquela antropologia anos 90 que a gente tinha no Brasil com aquela formação clássica no campo da etnologia indígena.
De repente eu entro no doutorado no momento em que está sendo construídas usinas hidrelétricas, inclusive aqui em Rondônia, no momento em que as questões ambientais estão super candentes, no momento no qual questões de gênero, sexualidades, racialidades estão sendo discutidas, e que saudades de quando a gente podia discutir isso na esfera pública, sem ter medo de censura ou perseguição dentro da academia ou fora da academia. Então, assim, eu acho que foi um momento em que essas discussões estavam muito afloradas. Eu, apesar de cara branco, hétero, cis, eu acho que o fato de eu morar num lugar como eu moro, que é Rondônia, essas questões elas passaram a ser mais tangíveis. Então, essa ideia de que é possível, é viável, é realizável uma pesquisa com um sujeito externo, neutro, superior, objetivo, ela fica um pouco em xeque. Eu até acho que a objetividade ela é ainda um ideal, mas não no sentido de suprimir a subjetividade que a gente tenha, não no sentido de oprimir as histórias prévias que a gente tenha, sejam elas quais forem. Eu acho que talvez tenha sido isso. E talvez o fato de eu não me levar mais tão a sério, né? Quer dizer, quando eu vim para Rondônia, na época eu fazia doutorado na Fiocruz do Rio. E aí quando eu vim para cá, eu saí do doutorado e também era aquele treinamento acadêmico, pragmático, redondinho, de hiperprodução acadêmica. Eu me levava muito a sério quando eu vim para cá. E aí, quando você vem para Rondônia, você vê que você pode fazer a diferença e você precisa fazer a diferença sem necessariamente ter que ser um pesquisador ou uma pesquisadora chata, arrogante. E gradualmente eu comecei a quebrar um pouco o meu próprio espírito para poder perceber que quase tudo que eu sabia, eu achava que soubesse sobre como produzir ciência e por que produzir ciência, na verdade estava enviesado. Estavas falando na UNB, né, na questão da etnologia, e o episódio com a professora Angélica Maués conta um pouco do quanto que a etnologia ela é um dos campos, uma das áreas tradicionais na Universidade de Brasília, né, na própria formação da pós-graduação. Eu acho que isso é um reflexo também das tuas escolhas, não? O meu orientador da graduação e mestrado era o Enio Trindade. Uhum. E o Salvo Maringano entrou na vaga que era do Darcy Ribeiro quando o Darcy morreu, em 97. E eu entrei na UNB em 97 quando o Darcy morreu e eu comecei a fazer estágio na FUNAI um ano depois disso. Tenho um verdadeiro amor pelo Chavante, que foi o povo que me acolheu durante essa trajetória etnográfica. Quando eu entrei no doutorado, na época CEPAC, o Instituto de Estudos Latino-Americanos, a ideia era fazer alguma coisa sobre Maranhão Assédio, né, sobre a usurpação do território do Chavante. Mas lá, necessariamente, a gente tinha que comparar duas situações na América Latina. E eu não tinha com o que comparar Maranhão Assédio. E aí eu pensei em trabalhar com o conceito de indianidade na luta Caiapó contra Belo Monte. Na primeira aula que eu tive no doutorado, era para discutir questões relacionadas a gênero, sexualidade, identidade, cultura na América Latina. E tinha muito dessa discussão sobre raça, sexo, gênero nas Américas Latinas. Tinha tudo que você puder imaginar. Foi meu primeiro contato com teoria queer, que eu lembre. E, tinha texto sobre tudo. Tinha texto sobre tudo. Mas não tinha nenhum texto sobre o que eu poderia chamar, e até hoje eu tenho um problema com isso, de uma homossexualidade indígena. E eu contei para os professores, falei, gente, cadê isso? Era o professor Sullivan e a professora Lília. Falei, mas cadê isso? Olha, a gente não botou porque a gente não conhece literatura. Quando cheguei em casa, eu procurei no Google, homossexualidade indígena. E aí eu me deparei com um monte de vídeo do Xvideos, tá? Falei, pô, mas não tem... Tinha talvez 2 ou 3 textos, algumas reportagens falando sobre preconceito, mas material acadêmico nada, né? Quer dizer, você jogar no Google um negócio e você ter poucas fontes, é um negócio que te liga um sinal de alerta. E eu procurei em inglês e tinha um bocado de coisa sobre o tal dos Two Spirits. Os Two Spirit é isso, né? Quando do advento da AIDS, nos anos 80, os indígenas eles quiseram voltar para as aldeias de origem para morrer com os parentes, né? E aí as pessoas diziam, não, vocês não vão trazer doença de viado branco para cá. Naquela época do câncer gay ainda, né? Vocês não vão trazer doença de viado branco para cá. Vocês pegaram isso na cidade, morram na cidade. Vocês esqueceram das tradições da gente. E aí essas pessoas disseram, não, na verdade a gente
não esqueceu de nada. Vocês esqueceram no papel tradicional que nós temos como pessoas extremamente importantes na nossa cultura, que são os Two-Spirit People, né? Que são as pessoas com dois espíritos. Nós somos os embaixadores, nós somos as pessoas sagradas, nós somos as pontes entre o universo visível e não visível, entre o universo dos brancos e o nosso. Então, assim, quem esqueceu foram vocês, que sucumbiram diante do colonialismo. Então, o Tea Spirit não é um movimento que tem a ver com sexualidade. É um movimento que tem a ver com uma crítica colonial a partir de um papel religioso e político dessas pessoas. Eu fui ler a tua tese e, assim, eu falei, nossa, como é interessante pensar nesses movimentos, porque acho que tem duas coisas que tu estás falando que eu acho que a gente pode conversar um pouco mais. Estava lembrando de um texto de uma antropóloga, que é a Carol Vance, e ela mostra esses hiatos, né, esses vazios, os silêncios, os não ditos, sobre essa temática e o quanto que a escolha por essa temática ela vai criar tipo uma chancela em cima de determinado pesquisador, né, como aquela pessoa que só sabe falar daquilo, né, ou é um homossexual que pesquisa sobre outro homossexual, enfim. Aliás, a Vance ela fala uma coisa interessante nesse texto. Ela abre o texto falando: trabalhar com sexualidade e antropologia queima o filme. Como é que tu lidou, ou se teve, né, essas conversas, enfim, na sala de aula ou fora? Na época do doutorado, tinha gente querida que virava para mim e falava: pô, Estevam, você quer ser conhecido como o cara dos índios gay? No começo, o projeto seria sobre ativismo LGBT indígena. E aí tinha os caras que falavam: ah, mas só ativismo e os passivos, sabe? Tinha umas piadas assim, de péssimo gosto. A academia brasileira é extremamente coxinha, é extremamente reacionária, é extremamente autoritária. Você tem gente de setores centrais da academia, no Centro-Sul, que querem abordar o tema ah, sem citar nenhuma das pessoas do Norte que faz isso, nenhuma das pessoas da Amazônia, seja eu, seja o Gontijo, seja o Moisés, seja um monte de gente bacana que tem trabalhado com isso, inclusive várias e vários indígenas. Então, assim, gente que quer fazer estudo etnológico clássico com o tema, só citando a si, aos parceiros e parceiras, vizinhos de departamento e as pessoas que eventualmente sejam cânones no campo. Eu acho isso de um cinismo, sabe? Porque, assim, um dos grandes problemas que se tem para trabalhar com isso em antropologia, e até hoje eu recebo pareceres do CNPq negando dinheiro para pesquisa por conta, teoricamente, disso, mas a gente sabe que as coisas vão além disso, é dizer o seguinte: olha, você está falando de homossexualidade, mas homossexualidade é um conceito ocidental, colonial, moderno, liberal, europeu, que surgiu no século XIX. Você não pode falar de homossexualidade indígena. E eu viro e falo: cara, claro que eu posso. Se os indígenas falam, eu só não posso fazer isso com a mesma chave que os estudos clássicos de sexualidade fazem. Na verdade, o grande problema para mim, aí complementando o que você está dizendo, é por que o colonizador tem tanta obsessão em controlar os afetos, os desejos, os corpos indígenas. A sexualidade é uma dessas coisas. Mas quando eu falo de homossexualidade, quando eu falo de índio gay, eu falo isso como uma forma da gente acessar a homofobia. E isso é uma coisa que eu sempre digo: a homofobia é a contrapartida de você compreender o que é a homossexualidade indígena. Se o indígena ele te fala: Estevão, eu me reconheço como homossexual ou como bissexual, ele também sabe que junto com o termo há a homofobia, que é uma das maiores imposições históricas do colonialismo. Entendeu? Não havia qualquer coisa parecida com homofobia quando o Brasil foi achado. E à medida que o Brasil é inventado, concomitante a essa invenção do Brasil, concomitante ao positivismo, à catequese, a tudo isso que foi imposto historicamente aos povos indígenas, também foram impostos os preconceitos. E eu não estou falando só do padre dizer isso é pecado. Eu estou falando do cara que vai no posto de gasolina comprar alguma coisa para levar para a aldeia e tem que escutar piadinha. Ou então, daquele indígena que está assistindo, sei lá, um programa de humor na Rede Globo no sábado à noite e vê um homossexual ser representado cheio de trejeitos e começa a sofrer preconceito na aldeia porque essa imagem que o branco faz de quem é gay e por aí vai. Quer dizer, o tema é muito complexo.
E eu não sei realmente até hoje, vamos lá, são 10 anos tentando aprender um pouco sobre o tema, e eu não sei, eu te falo isso de peito aberto, cara. Eu não sei como é que eu chamo isso até hoje. O fato de eu não saber como chamar não pode me impedir de trazer questões que têm que ser feitas a partir disso. A antropologia se acovardou muito por muito tempo, e eu acho que o contexto no qual a gente vive é um contexto de embate. Enfim, o fato da gente não poder falar essas coisas prova como essas coisas são necessárias e precisam ser ditas. Eu lembro que uma das membros da banca, a primeira pergunta que ela me fez, por que você não traz os cânones da antropologia em vez de trazer quem você traz? Quem eu trago na tese? Eu trago o Tio Spirit, não como objeto, mas como referencial teórico. E aí foi minha resposta para ela na banca. Falei, professora, se os indígenas e as indígenas têm tanta produção sobre o tema, por que eu não posso trazer o que essas pessoas estão falando sobre si mesmas? Para mim, assim, se perguntar, Estevão, qual é o pensador para ti que a gente deveria começar a ler para entender o Two Spirits? Eu diria que é o Polly Driscoll, que é um pensador queer indígena, não me lembro se é navarro, mas é um cara casca grossíssima, assim. E é um artista de primeira também. Os textos dele são textos poéticos, são textos lindos. E é um dos caras que diz isso. Vem cá, o que o queer pode nos dizer sobre demarcação de terra indígena, sobre tratados entre nações, sobre desigualdade? Eu acho que essa é um pouco a pegada. Qual é o grande problema do queer? É você entender como é que o normal se torna normal. E você entender o percurso dos povos indígenas é uma alternativa para isso. As políticas de embranquecimento, as políticas de casamento forçado, as políticas de obrigação de cortar o cabelo ou de se vestir dessa ou daquela forma, o colonialismo ele chega lá, mas o colonialismo também chega em Ananindeua, em Ji-Paraná, também chega em São Gonçalo. Eu acho que são coisas que a gente tem que começar a se interrogar. O que me angustia é que, da mesma forma que eu trabalho com povos indígenas, você poderia estar trabalhando com colonização das sexualidades em qualquer um desses contextos. Pensando, isso aí que tu tá falando tem muita relação com os textos da Alcida Ramos. Queria te fazer uma provocação aqui, né, na verdade. Por que que a etnologia, ainda hoje, ela, não sei se a palavra é se recusa, ou simplesmente invisibiliza. Eu acho que é algo além disso aí. Ela não trata como deveria tratar essa temática, né? Eu gosto muito daquela frase do Evans Pritchard nas reminiscências do trabalho de campo. Em ciência como na vida só se acha o que se procura. Eu acho que simplesmente as pessoas não estavam procurando por isso. Eu acho que não era um problema. E não era um problema até pouco tempo atrás para o próprio momento indígena hegemônico. Né? Quer dizer, você tem o histórico tradicional do movimento indígena no Brasil começa num contexto de ditadura, desde a Amazônia e com a ajuda do CIMI, né, que é um órgão da igreja. Então, gradualmente, você tem problemas que são problemas do indígena hiperreal. E aí eu estou usando a Alcida, né? Do indígena do Papacabim, do indígena que deveria ser o amante da natureza, morando no mato, puro, casto, virgem. Eu acho que o problema é que a gente demorou muito para entender que aquele indígena de papel não correspondia ao indígena de carne e osso. E essa talvez seja a maior angústia com a qual a antropologia precisa lidar hoje. Né? De você tentar compreender quais são os dilemas e quais são os problemas que efetivamente os indígenas enfrentam. Por exemplo, um exemplo bem recente e bem cru. Por que os indígenas que habitam em cidades eles são excluídos do processo de vacinação da Covid, por exemplo? Será que eles são menos indígenas do que os outros? Sabe? Várias vezes, quando a gente se silencia sobre esse tipo de pergunta, a gente se omite. Eu acho que a antropologia brasileira gradualmente está tendo que se reinventar para dar conta dessas questões mais candentes e mais pujantes, deixando de enxergar o indígena, como via até nos anos 80, sobretudo, meramente como objeto de pesquisa. Na tua trajetória, eu acho que alguns pontos de inflexão são interessantes para a gente pensar aqui, nesses temas, nessas categorias de análise.
Eu acho que talvez elas façam muito mais sentido para nós, né, antropólogos, que são algumas noções que vão aparecendo, né, algumas categorias de análise, que é contato, cosmologia, performance, sexualidade, colonialidade, poder. Por exemplo, o que é contato? O que essas pessoas estão chamando de contato, ou de cosmologia, ou de feminismo? Eu acho que a gente está no momento de inflexão da disciplina como um todo, sabe, Ramon? Eu acho que você está num momento no qual o pós-moderno se impõe e as nossas disciplinas, que são disciplinas extremamente modernas, né, no sentido dos objetos, mas a própria noção de objeto, mas enfim, Estado, nação, identidade, etnia, gênero, raça, são questões que são geridas, nutridas e cuidadas num contexto de modernidade. O problema é que na prática a gente não põe em xeque nossos privilégios. Não basta só você citar um monte de pensador e pensadora pós-moderna, falar em desconstrução e ficar citando os mesmos pensadores e pensadoras franceses, americanos, ingleses, ou mesmo brasileiros situados na Academia Central. Se você quer caboclicizar um queer, você tem que começar a trazer os caboclos para dentro, entendeu? Você tem que começar a pensar em referências que estão fora das caixinhas. Você tem que começar a pensar em gente que não está na bibliografia dos cursos de graduação e de pós. Em gente que não necessariamente é uma filósofa californiana, mas às vezes é uma mãe de santo, cara. Essa pessoa tem muito a te ensinar. Uma coisa, por exemplo, que eu estou fazendo agora nas minhas aulas de sexualidade e gênero é trazer Carolina de Jesus. É falar, galera, vamos discutir essa mulher como pensadora pós-colonial e pensar o que dá para a gente entender sobre interseccionalidade a partir da fala dela. Quando eu trago os Tio Espírito para conversar, eu acho que eles, teoricamente, politicamente, aliás, é ridículo a gente ficar falando de teoria e política, né? As duas coisas são indissociáveis. Mas eles, os textos dos Tio Spirit, eles me ajudam a entender um pouco da realidade brasileira. Eu me lembro quando eu conversava com algumas lideranças do Spirit, eles falavam o seguinte, cara, a gente se identifica mais com o indígena hétero brasileiro que com o gay branco americano, porque o indígena sabe o que é opressão colonial. Essa é uma das coisas que me abriu os olhos no começo da pesquisa já. Então, assim, qual é o meu problema? O meu receio não é de fetichizar os Estados Unidos, é de fetichizar os dois espíritos. Como se isso fosse a única e a melhor alternativa possível para você lidar com esse universo. Como se, vem cá, são dois espíritos, então por que não são três, quatro, cinco, oito? Então as coisas do binário, por exemplo, me preocupa. Essa coisa de ter que ter um lado sagrado relacionado à discussão de sexualidade, política, cosmologia, crítica colonial, como se o indígena que ele não se identificasse como T-Spirit, ele fosse, enfim, gay, lésbica. Qual o problema com isso? Então, assim, de você ter que justificar, dizer, não, essa pessoa está mantendo a cultura porque é T-Spirit, mas aquele ali não, aquele é só gay. Então, assim, isso me preocupa. E me preocupa até hoje, de você hipervalorizar o Two Spirit como alternativa epistêmica e como modo de vida, sabe? Talvez mais do que Estados Unidos e Brasil, talvez se você for comparar a situação norte-americana com a brasileira, eu tenho muito receio porque isso acaba obscurecendo outras formas de vivenciar afetos, desejos, sexualidades indígenas que não necessariamente foram saídas desses povos nos Estados Unidos e Canadá, entendeu? Como as Muxes, por exemplo, no México, como tantas outras realidades que você tem, Colômbia, Chile, etc, etc. Então, a minha alternativa foi tentar entender a realidade brasileira a partir das críticas to Spirit. A minha pesquisa era sobre ativismo LGBT indígena no Brasil. Pela falta de material, eu disse, cara, eu tenho algumas pessoas com quem eu estou conversando, mas nenhuma delas no Brasil, eu estou falando de jovens lideranças indígenas LGBT, nenhuma delas nesse momento acredita que haja um movimento LGBT indígena. Você tem sim pessoas articulando, lideranças, mas talvez isso não seja o que sociologicamente eu poderia constituir como movimento. E aí eu peguei a bolsa sanduíche e falei, vou para os Estados Unidos lá, vou fazer meu campo, vou passar um tempo conversando lá sobre colonialidade e tal, e vou usar bibliotecas. Né? Aqui em Rondônia eu não tenho condição de fazer uma boa pesquisa sobre o Brasil. Você quer estudar Brasil, infelizmente você tem que sair do país. Tem assim
bibliotecas e mais bibliotecas fora do Brasil sobre o Brasil que nós no país, infelizmente, não temos acesso. Exceto talvez pela USP, né? Aquela biblioteca brasiliana, até usei muito aquilo. Eu, quando fui fazer a pesquisa, eu falei, cara, eu vou ver se aparece o movimento LGBT em algum momento da pesquisa. Mas para isso eu vou ter que ter um primeiro capítulo introdutório sobre cadê os LGBT indígena na etnologia. Eu achei que fosse fazer um capítulo de 20 páginas. Eu comecei a ter material, quando eu vi eu estava com, sei lá, 100 páginas escritas, estava com 4 cadernos de fichamento. Eu falei, brother, esse é meu tema. Por que, que essas pessoas falam o que falam sobre os indígenas? Vou tentar entender esse contexto, vou tentar entender de onde essas pessoas partem e para que isso serve. Quer dizer, quando você tem um jesuíta falando sobre isso não é para ser uma curiosidade histórica. Você tem todo um conhecimento a partir do qual, todo um contexto a partir do qual, toda uma ética jesuítica para você entender. Então, assim, eu falei, cara, quer saber? Eu vou trabalhar com isso. Por que, que esse cara está falando isso sobre o Anchieta, por exemplo, falando sobre os indígenas passando aranha caranguejeira no pinto para o pinto ficar grande e duro? Tá, mas por que, que isso interessa para Anchieta? Entendeu? Qual que é a preocupação? Por que, que isso está nessa carta que esse cara está escrevendo? Isso não é um negócio irrelevante. O tempo todo eles estão falando dos corpos indígenas, o tempo todo eles colocam na mesma carta o indígena sodomita, que era como eles chamavam na época, com a questão da antropofagia. O cara está falando que o indígena é uma besta humana e coloca o fato dele comer carne do inimigo na mesma linha que ele está falando do cara copular com alguém do mesmo sexo, cara, isso é relevante para você tentar entender o processo colonial como um todo. Tem vários tropos que vão se... É quase como se fosse um quebra-cabeça. Não é uma leitura fácil de se fazer, porque ela vai te disponibilizando várias outras informações, né? Tem que estar muito atento ali. Mas se por um lado a gente tem vários padrões e códigos que estão diretamente ligados à questão da racialização, da civilização, da nacionalização e da integração, por exemplo, vários desses tropos, em determinados momentos, escapam ou deixam um fio solto, um rastro, que não necessariamente fala explicitamente sobre sexualidade. E aí, por isso que eu acho que tem umas voltas, o arco temporal é muito longo em alguns trechos, para que a gente possa entender um pouco esses cruzamentos. Mas às vezes parece que sexualidade realmente não era uma questão. O meu problema qual que é? As pessoas quando pensam em sexualidade, história de sexualidade, já trazem o Foucault para a mesa. Eu acho o Foucault fundamental, assim, história de sexualidade é maravilhoso. Mas eu acho problemático você simplesmente pegar o Foucault e jogar para a realidade brasileira. Dizer, olha, Foucault disse isso, então deve servir para a gente. Entendeu? Eu acho isso complicado. Eu não acho que os caras fossem obcecados pela sexualidade. Eu acho que eles eram obcecados por temas que tangenciavam a sexualidade. Né? Mas no final das contas, tudo tangencia a sexualidade, se parar para pensar. O casamento, a estética, a ética, tudo. Pelo menos para o funcionário da SPI, para o jesuíta, para o funcionário da saúde, tudo tem a ver com sexualidade de alguma forma. A gente está falando aqui do contexto colonial do século XVI, mas a gente poderia estar falando das campanhas contra a AIDS, por exemplo, nos anos 90, em povos indígenas, as acusações de que os indígenas estão pegando AIDS porque são gays, o que quer que seja, que até essas coisas apareceram na pesquisa. Sim, isso vai muito longe. E, de novo, não se restringe a povos indígenas. Isso é importante ser dito. Então, eu acho que a gente passou tempo demais achando que a ciência alopática, que o conhecimento técnico-científico moderno, cristão, coxinha, era a melhor alternativa para tudo. E talvez a gente tenha entendido errado, cara, como operar, entendeu? Talvez seja hora desses indígenas que estão se formando nas universidades, ou aqueles que estão nas aldeias e que têm um conhecimento tradicional, sentarem e ensinarem a gente o que a gente está fazendo de errado. Eu acho que falta um pouco mais de humildade epistêmica para a antropologia. E, enfim, isso vai muito além de você pensar sistema de cota e tal, mas você trazer essa galera para ser referência, para você dar aula usando o Daniel Munduruku, trazer youtuber indígena, trazer os textos do. Enfim, botar o Jefferson Pataxó, botar a Júlia do Rico, falar sabe, botar essa galera mesmo, o Davi Copenau, para falar sobre tudo, cara. Teoria antropológica, por exemplo, os alunos estão dando Davi Copenau, sabe? Eu acho que tem que ser por aí mesmo.
A essa altura, eu acredito que tu já deves ter notado que uma das principais funções desse episódio é causar em nós alguns desconfortos e estranhamentos sobre os modos de produzir conhecimento científico. Ou seja, o que está em jogo em uma pesquisa de campo? As reflexões e provocações levantadas por Estevão até agora buscam exatamente questionar determinados processos intelectualmente conservadores e politicamente autoritários e negacionistas. É também um exercício que lança a luz para reflexões que estão na própria constituição da antropologia e no seu modo tradicional de fazer etnografia. Com base nisso, te convido agora a ouvir um pequeno trecho do documentário Terra Sem Pecado, feito por indígenas dos povos Craô, Pancaruru, Baniwa, Tupiniquim e Tapuia Guajajara, com base na pesquisa Homossexualidade Indígena e LGBTQ-fobia no Brasil, duas faces da mesma moeda. Antes de tudo, né, antes de ser da minha sexualidade, eu sou indígena, isso é um fato. Sempre eu perguntava, mas você é indígena? Eu falava, sim, eu sou indígena. E você é gay? Mas como é possível você ser indígena e ser gay ao mesmo tempo? Nosso povo já passou pela colonização, essa homofobia, esse machismo foi herança dessa colonização. Mais do que um tapa na cara é você ficar escutando diariamente palavras assim totalmente pejorativas que te afetam bastante, principalmente na saúde mental. Não é só questão da sexualidade, mas questão da saúde também. Os próprios colegas que discriminam esse outro violentam a existência dessa pessoa. A gente já perdeu jovens e adolescentes para suicídio por conta de que a família não aceitou a sexualidade desse jovem. A questão sexual dentro de um povo, ela é debatida como povo, né? Você não vive sua sexualidade individual, ela é muito um coletivo. A cidade ela é um fator muito mais impactante no sentido do preconceito do que a própria aldeia. O que a gente tem que entender é que colonialidade ela parte do pressuposto de relações de poder instauradas durante o período colonial se mantêm. E isso tem uma consequência básica, que é entender que essas relações de poder, saber, elas são relações racializadas. Depois surgem outras questões aí que também são sexualizadas, né? Não só racializadas, mas sexualizadas. Quando a gente fala de racialização, a gente pensa muito na questão do negro, né? As lutas, enfim. E a gente não pensa os indígenas. O que é racializar? Racializar no começo da colonização é você tentar discernir a partir do fenótipo, da origem daquela pessoa, qual o papel social, qual o trabalho, qual a legitimidade aquela pessoa teria enquanto pessoa, enquanto sujeito de si mesma. Então, quando você fala de romper enfim, quando você fala de colonialidade do poder, é basicamente você assumir que essas relações que se mantiveram com os povos indígenas até hoje são relações racializadas. E quando você fala de racialização nesse contexto, é você colocá-los como se não fossem sujeitos de si mesmos, sabe? Então, quando você fala de decolonizar, na verdade, seria romper com essa lógica e tentar trazê-los e trazê-las para o protagonismo com relação às questões que dizem respeito a eles próprios, tentando romper com essa lógica de racialização do saber. É que a própria questão da desumanização, né? De como que a objetificação leva a um processo de desumanização, né? Pensando bem nas provocações que são feitas no trabalho, né? Da questão da natureza-cultura, da ontologia, e desses processos todos. Acho que é o Fanon que fala isso, né? Que o processo de colonização é um processo de esvaziamento de si mesmo. É um pouco isso. Exato. Um pouco isso. Tem algo aqui que eu acho que é interessante comentar, que é como que esses interlocutores da tua pesquisa, eles te leram nesse processo. Como é que foi essa troca?
De que forma ela ocorreu? Na época, tranquilo, né? Quer dizer, quando você escreve alguma coisa, primeira vez assim, que o tema foi mais ou menos explorado de uma forma mais sistemática, você tem um lado bom, que você está lançando um pouco as bases para algumas discussões. Então, alguns indígenas e algumas indígenas, na verdade, algumas me chamaram para participar de fóruns indígenas, tá, para a gente tentar dialogar sobre isso, sempre deixando claro que a minha pesquisa nunca foi feita sobre indígenas, mas junto a, com e a partir de, né? Quer dizer, para tentar pensar questões muito mais estruturantes de, afinal de contas, esse país ele se funda em pressupostos raciais e racistas e homofóbicos, transfóbicos. Então, assim, no começo foi muito tranquilo, várias das pessoas me procuravam durante a pesquisa para contar as histórias, então assim, eu nunca fiz busca ativa, nunca fui atrás, quase sempre eram pessoas que me procuravam para conversar e várias, graças a Deus ainda são minhas amigas, amigos e amigas ainda hoje. Então assim, esse é o lado bom de você ser a primeira pessoa a sistematizar alguma coisa. O lado ruim, e aí eu admito isso sem problema nenhum, é que a gente acaba escrevendo muita bobagem. Como você não tem muita fonte para poder partir, a gente acaba se permitindo errar mais do que a gente erraria se estivesse trabalhando com temas mais bem constituídos na disciplina. E aí hoje já tem muita gente que diz, pô, esse tema escreveu bobagem e tal. Algumas críticas bacanas, eu acho interessantes, outras já são mais no sentido de cancelamento, de desrespeitar, de tentar deslegitimar quem esse branco é para falar sobre indígena. E aí eu acho que a coisa é um pouco complicada, né? Eu acho que não é, ai, pobre menino branco, não, não é por aí. Mas eu acho que dentro da academia críticas são bem-vindas e fora da academia a gente não tem como controlar o que vem. Até hoje eu recebo, vira e mexe, ameaça de morte. Eu sei das redes sociais, por uma questão de privacidade mesmo. Comecei a ver esses documentários Netflix sobre como nossos dados são usados e roubados. E hoje, eu te confesso que eu só tenho WhatsApp porque a família tem. Mas por mim nem isso eu tinha mais, cara. Mas até hoje, um desses seres humaninhos, o pessoal de extrema direita, ainda me acha nos e-mails por aí, né, nos artigos e tal. Então, assim, vira e mexe, ainda recebo uma ou outra ameaça de morte, uma ou outra dizendo que eu sou um instrumento do capital internacional, tentando implantar o globalismo. Eu já recebo esse tipo de coisa. Então, ah, com a galera de movimento social, a galera do movimento indígena, eu acho bacana que essas críticas venham. Eu acho necessárias, acho importantes. Algumas, inclusive, têm me feito pensar muito. Tanto é que enfim, depois eu falo um pouco sobre a produção hoje, sobre esses textos. Mas as que vêm da extrema direita, que vêm de uma galera mais espumante de ódio, essas me preocupam um pouco mais. Mas houve um momento que eu tinha me dito, olha, quando eu senti que é o momento de eu tirar o time de campo, eu vou tirar porque eu contribuí com o que eu pude contribuir. E hoje eu estou nesse momento, acho que tem indígenas por aí produzindo maravilhosamente bem, tanto dentro quanto fora da academia. Tem muita coisa boa sendo escrita em Twitter, Instagram, muito vídeo bom sendo feito, muita coisa boa em termos de articulação rolando. E eu acho que o que eu podia fazer para contribuir com relação à questão indígena especificamente, talvez eu já tenha feito. Me preocupa e me importa hoje muito mais essa escalada autoritária que o Brasil está passando. Isso nos últimos anos, isso transparece nos meus textos mais recentes também. E aí eu tento usar um pouco dessas reflexões que eu tenho sobre colonização das sexualidades, queer indígena, para já tentar ampliar e radicalizar um pouco mais essa crítica. Se eu não sinto que eu tenha mais lugar de fala para falar a respeito do que é que seja, também nunca foi minha preocupação, mas eu sempre falei muito claro isso, olha, a gente tem que olhar além da questão indígena e ver como é que esses processos de colonização eles perpassam as periferias. E hoje eu estou tentando passar por isso, hoje estou tentando entender na prática como é que a gente chegou onde chegou, e para isso eu estou tentando usar um pouco do que eu pude aprender nesse percurso até aqui, entendeu? Eu posso não falar mais sobre sexualidade indígena, mas com certeza eu não posso desligar a chavinha. E essas críticas queer, essas críticas ao racismo, essas críticas ao processo colonial, elas têm que ser necessárias e têm que ser pujantes. Eu seria um puta do hipócrita se em algum momento eu tiver escrito que isso é necessário e se nesse momento que o bicho está pegando eu não fizesse isso.
né? Então, nesse momento que eu estou tentando fazer é tentar sistematizar um pouco mais essas críticas ao que a gente tem hoje no Brasil, usando sim essas críticas queer, essas críticas decoloniais e tentar, não sei, de repente elaborar algo um pouco mais radical e um pouco mais novo que se adeque mais ao que a gente tem no Brasil, entendeu? A gente tem um racismo de Estado, a gente tem uma homofobia de Estado, e não dá para eu simplesmente ficar aqui na academia, lindo, cheiroso, no meu computador, no ar-condicionado, escrevendo e publicando, como se as pessoas não estivessem morrendo em fila de hospital, ou torcendo para ter um prato de comida em casa, porque, enfim, eu acho que já tem hipocrisia demais na academia, eu tento fazer com que eu não seja parte disso, sabe? Então, acho que é bola para frente, o que eu pude fazer, até para aprender, eu fiz, e agora é partir para cima, entendeu? Acho que agora a academia tem que ter um lugar que não é mais o da Torre de Marfim. Como é que a gente, dentro dessas coisas que tu estás comentando, que tem a ver com a tua pesquisa, né, mas não só sobre isso, como é que a gente consegue criar estratégias para exercitar, de fato, um projeto de sociedade que seja anti-autoritário, né? Eu acho que a gente tem que formar essas redes e ultrapassar os textinhos acadêmicos. A verdade é que ninguém lê. A verdade é que quando você participa de um grupo de trabalho, de evento acadêmico, você quer apresentar para ser com o seu currículo, você não quer dialogar, conversar, debater, ter novas ideias, entendeu? Tá todo mundo muito em si mesmado. A academia é muito em si mesmada. Talvez o momento seja da gente começar a fazer isso mesmo, sabe? Vamos fazer um canal no YouTube, vamos mobilizar redes, vamos começar a fazer podcasts, sair das caixinhas, realmente. Eu acho que, eu vou ser bem sincero contigo, eu acho que as coisas tendem a piorar. E se a gente não se articular o quanto antes, eu não sei se a gente vai ter essa capacidade daqui a pouco, não. A gente fala isso desde as marchas de 2013. Gente, a gente está caminhando para o autoritarismo. Gente, olha 1984 aí. Gente, está ficando estranho. Não, não está. As instituições estão funcionando. E não estão. A verdade é essa. Não é à toa que você tem corte em ensino e pesquisa no Brasil. Não é à toa que há muito tempo já se cortou sociologia e filosofia do ensino médio. Mas as associações científicas não querem discutir isso. Porque, afinal de contas, tanto faz se você deixa de ter sociologia no ensino médio, desde que você continue tendo a tua bolsa de produtividade de CNPq, desde que aquele teu amigo da CAPES te arranje alguma coisa. Então, assim, a gente aos poucos está abrindo mão de pequenas coisas, e o somatório geral disso talvez a gente já esteja colhendo. Eu tenho alguns grupos de WhatsApp que eu participo que a gente só se manda. O grupo é só uma memória histórica de matérias de jornal que tenham a ver com autoritarismo. E me assusta quando eu vejo a threadzinha do grupo, ver que isso só tem aumentado de velocidade e intensidade. Eu acho que a gente tem que resistir de uma forma mais enfática, entendeu? E não só, acho que a gente tem que parar de brigar entre a gente, sabe? Acho que a gente, nós academia, nós movimento social, nós partidos mais progressistas, a gente tem que sentar e falar, cara, a gente se odeia, sim, nós temos diferença, mas talvez agora nós temos que ter um léxico comum para poder lutar pelas mesmas coisas, como foi na época das diretas, como foi na época da Constituinte. Eu realmente não sei. Eu sei que às vezes eu tenho medo de estar discutindo algumas coisas em sala de aula e bater um oficial de justiça. E é medo real mesmo, cara. Não é, eu tenho medo. Não, não é. Realmente eu tenho receio de falar e fazer certas coisas. A gente é Amazônia, cara. Você sabe como é que as coisas são aqui. Entendeu? Você está falando alguma coisa que alguém acha que você não deve dizer, daí a ter um fazendeiro no interior, numa Hilux, te fechando no sinal para botar o dedo na cara e querer te dar um tiro, é rapidinho. Entendeu? A gente mora em um lugar em que o Estado não é Estado. Você sabe disso muito bem. Então, assim, o Brasil ainda não chegou aqui. A verdade é essa. E se pra gente tá assim, imagina nas aldeias indígenas, imagina nos quilombos, imagina nas favelas, imagina nas comunidades ribeirinhas, imagina no campo de futebol da periferia da cidade, em que as coisas realmente acontecem, as pessoas se discutem política. Imagina ali onde os motoqueiros do iFood estão sentados tomando cafezinho, discutindo auxílio emergencial ou não, sabe? A gente tem que realmente sair das caixinhas e ir para cima, cara. O que veio depois dessa pesquisa aí de doutorado, né? Uma pesquisa extensa, uma pesquisa longa? E o que ainda precisa ser dito, né, ou desenvolvido ou feito sobre a temática?
partir das referências que tu usaste, ou de outras pessoas, né, que estão desenvolvendo pesquisa sobre esse tema, né, ou que tem interesse a pesquisar sobre ele. Vou começar pela segunda pergunta. O que tem que ser dito já não vai mais ser dito por mim. Eu acho que isso já não me pertence mais. Eu realmente eu fiz o que eu pude com o tema. E agora que vem as críticas, que vem as reconstruções, que vem os aprofundamentos. Eu acho, sendo bem sincero contigo, eu acho que eu fiz o que eu pude fazer e tem gente muito mais capaz falando, pensando e agindo a partir do tema do que eu. Não quer dizer que eu tenha esgotado, mas quer dizer que talvez o foco tenha ido um pouco além do que era quando eu comecei essa pesquisa há uns 10 anos. O que eu estou fazendo? Hoje eu estou trabalhando num livro sobre psicologia indígena, como crítica colonial. E não é psicologia indígena de povos indígenas, é psicologia como é que nós, povos latino-americanos, lidamos com situações traumáticas de dor, de perseguição, de genocídio, de feminicídio. Então, na verdade, seria um guia, deve ser pela Palgrave ano que vem. Enquanto isso, a minha ideia é ir repensando algumas dessas críticas que eu faço nesses textos, ampliando a partir de outros autores e autoras que eu fui só conhecendo depois, e outros textos de autores que eu cito aí que também eu fui conhecendo depois, e trazendo essa crítica para algo mais próximo do tempo e do espaço. Entendeu? Tentar talvez retomar a crítica ao processo colonial como um todo. Quando você tem um Supremo dizendo que a homofobia e o racismo dialogam entre si, a pesquisa acabou dizendo isso, quer dizer, o que o Supremo falou agora, as fontes estavam dizendo isso aí na minha tese. Racismo, homofobia, todos eles partem de um mesmo chão comum. E querendo ou não, esse chão comum é o que constitui o Brasil como país. Você ouviu o 7º episódio do projeto Antropologias Compósitas, uma produção de Ramon Reis. Um agradecimento especial ao diretor Marcelo Costa por ter autorizado o uso de um dos trechos do documentário Terra Sem Pecado. As vinhetas que compõem o episódio são de Purple Planet Music. Podcast Compósita, uma forma de aprender sobre a Amazônia a partir da escuta.